Oi, turminha! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E aí? Prontos para mais uma aula? Então vamos lá, segundo ano? Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, vamos para nossa aula de matemática, tá bom? A tia tá só com um probleminha na voz, não consegue falar muito alto, tá bom? Então se o áudio do vídeo sair baixinho, é por causa do problema da voz da tia, tá? Me perdoe por esse vídeo não sair tão bom assim. Então, como eu falei, vamos ter aula de matemática hoje. Mas antes de dar início à aula de hoje, vamos lembrar o que a gente vem falando em matemática desde que começamos as aulas? Lá na primeira aula falamos sobre o quê? Ordem crescente e ordem decrescente. A ordem crescente é aquela que vai crescendo, muito bem. E a ordem decrescente é aquela que vai descendo, diminuindo, não é? A crescente é quando eu boto do 0 a 9. E a decrescente é quando eu coloco do 9 ao 0, porque vai diminuindo. Falamos também sobre a nossa continha de adição. A continha de adição é a nossa continha de mais, não é? Quando juntamos valores, quando juntamos quantidade, não é? Quando queremos saber o total, quando queremos saber o quanto vamos ficar quando a gente ganha mais alguma coisa. Então, a continha de adição é quando a gente soma, quando a gente junta valores e quer saber o nosso total, né? Quando eu faço 5 mais 4. E aí, quanto é que é 5 mais 4? 9, muito bem, isso aí. E aí, a adição ela é representada por que sinalzinho? O sinalzinho da cruz, isso mesmo. Eu vou colocar aqui para vocês a correção da atividade que foi para casa na última aula de matemática, tá bom? Aí vocês vão pegar essa atividade que eu vou botar aqui corrigida, vocês vão ver no caderno de vocês se tá tudo certinho, se tá corrigido, tá bom? Pra gente começar e dar início à nossa aula de hoje. Lembrando que ainda não estamos dando conteúdos novos, estamos apenas relembrando alguns conteúdos que vocês tiveram no ano passado e que vão rever novamente quando pegarem o livro. Então, hoje estou preparando vocês para que quando pegarem o livro, já lembrarem de todos os conteúdos que foram falados no primeiro ano, ou pelo menos a grande parte deles, certo? E hoje vamos falar sobre a subtração. Vocês lembram o que é a subtração? Não? A subtração é uma continha de menos, né? A gente usa a subtração para diminuir, para saber a diferença, saber quem tem mais, quem tem menos. Aí a gente usa a nossa continha de menos, a nossa continha de subtração, certo? E a continha de subtração a gente usa, né? Como por exemplo, nesse exemplo que a tia vai dar agora. A Maria, ela tinha 7 balas. 7 balas. Só que ela comeu 3. Então, ela tinha 7 balas e comeu 3. Então, ela não tem mais 7. Se ela comeu 3, quanto que ela tem? Eu vou pegar as minhas 7 balas e vou tirar 3, que são as 3 que ela comeu. Vamos lá. 7 balas, vamos tirar 3. 1, 2, 3. Tirei as 3 balas que ela comeu e fiquei com quanto? 1, 2, 3, 4. E fiquei com 4. Então, a Maria ficou com quantas balas? 4. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Isso mesmo.
Joãozinho, ele tinha 8 bolas de gudes. 8 bolas de gudes, perdeu 5. Ele tinha 8 bolinhas de gude e perdeu 5. Com quantas bolinhas ele ficou? Ele tinha 8 bolas de gudes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E perdeu 5. Então, ele tinha 8, mas agora ele tem menos 5, porque ele perdeu as 5, não é? Então, vamos tirar os 5 para saber quanto vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Com quantas bolinhas Joãozinho ficou? 3. Então, aí eu usei a minha continha de menos para saber com quantas bolinhas ele ficou depois de ter perdido 5. Depois de ter ficado com 5 a menos. Então, ele ficou com 3 bolinhas. Tudo bem até agora? Olhem só, eu tenho uma... Vamos lá, eu tenho... Deixa eu segurar as bolas aqui. 1, 2, 3, 4, aí, 5 bolas. Eu tenho 5 bolas. Porém, reparem aqui, eu tenho quantas verdes? 2, muito bem. Eu tenho quantas rosas? 3, isso mesmo. Eu quero saber quantas rosas eu tenho a mais que as verdes. Como eu vou saber isso? Quem tem em maior quantidade? A rosa ou a verde? A rosa, muito bem. Então, eu vou pegar a quantidade da rosa, que é quanto? 3. E vou subtrair, vou fazer a minha continha de menos com a quantidade da verde. Quantas verdes tem? 2. Então, eu vou fazer 3 menos 2 para saber quantas rosas tem a mais que as verdes. Façam aí. 3 menos 2. Quanto que é 3 menos 2? Isso mesmo. 3 menos 2 é igual a 1. Então, eu tenho uma bola a mais rosa do que verde, certo? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Então, aqui tem uma bola a mais do que aqui, certo? Agora, vejam bem, eu tenho 5 bolas, certo? Porém, 2 esvaziaram. Eu tinha 5 bolas, mas 2 esvaziaram. Estavam furadas e esvaziaram. Com quantas bolas eu fiquei? Isso mesmo, eu fiquei com 3 bolas. Então, eu tinha 5 menos as 2 que esvaziaram, eu fiquei com 3. Isso aí, vocês, ó, estão arrasando. Então, reparem aqui. Falamos sobre subtração, certo? Subtração, na hora de eu armar minha continha, ou na hora de eu resolver, eu represento, ó, por esse sinalzinho aqui. Por esse sinalzinho aqui de menos, tá bom? Então, a subtração eu represento por esse sinalzinho aqui de menos. Aí a gente tem aqui 5 menos 2. Foi a nossa história do balão. Eu tinha 5 balões e estouraram 2. Com quantos eu fiquei? Eu tinha 5. 1, 2, 3, 4, 5. E estouraram 2. Então, eu vou cortar 2. 1, 2. Com quantos eu fiquei? Com 3. Muito bem. Então, eu digo que eu tinha 5, tirei 2 e fiquei com 3. 5 menos 2 é igual a 3. Muito bem. Muito fácil, não é? E aí, vamos colocar em prática fazendo umas atividades, né? Para podermos praticar tudo isso que a gente está aprendendo e relembrar que a gente já aprendeu na aula passada, certo?
no ano passado. Vou passar uma atividade para vocês também muito simples, muito fácil. No número 1, vocês vão armar as continhas de subtração e vão resolver. Lembra, na hora que eu for armar uma continha, é número embaixo de número, tá bom? Não posso colocar um número aqui, um número em cada canto. Tem que ser retinho, um número embaixo do número, o tracinho, o sinal de menos. Na hora de armar as continhas, cuidado para não armar uma continha em cima da outra, tá bom? E aí vocês armaram, fizeram tudo direitinho e depois eu boto a correção aqui para ver se vocês acertaram tudo. No número 2 e no número 3, tem 2 probleminhas aí. Tá dizendo que ela tinha os balões, não é isso? Se eu não me lembro, são os balões. E aí, determinado balão estourou e aí vocês vão desenhar a quantidade de balões que ficaram. No número 3, as plantinhas morreram, né? E aí vocês vão desenhar a quantidade de plantinhas que continuaram no vaso, tá bom? Muito fácil, não tem mistério. Letra bonita, caprichem, tá bom? E podem pintar o desenho se vocês quiserem. Então, ó, beijos, até a próxima aula e tchauzinho, fiquem com Deus!